Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o nosso LibreOffice Writer 4.4. Estamos falando sobre o nosso menu tabela. Esse menu tabela tem várias opções e nós temos uma aqui embaixo chamada autoajustar. O termo autoajustar significa ajuste automático dos recursos de uma tabela. Pode ser o autoajuste da largura das colunas, pode ser o autoajuste da altura das linhas, pode ser a altura ideal para a linha de acordo com o conteúdo, pode ser distribuir as colunas uniformemente, ou tu pode observar também distribuir as linhas uniformemente. Mas como isso funciona na prática? Vamos acompanhar comigo. Eu primeiro vou selecionar essa tabela. Após selecionar a tabela, eu clico no menu tabela na opção autoajustar. E vamos imaginar que, só observando de novo a minha tabela, só para orientar, percebe que na minha tabela eu tenho colunas com larguras diferentes. Tem várias colunas e essas colunas estão com larguras diferentes. E eu gostaria de deixar uma largura uniforme para as colunas da minha tabela. Então, se eu quero fazer isso, eu não preciso clicar manualmente alterando a largura de cada coluna para descobrir qual seria a mesma largura para todas elas. Basta clicar no menu tabela, escolher autoajustar e escolher agora distribuir colunas uniformemente. Quando eu faço isso, percebe que ele automaticamente alterou a largura das colunas para que elas ficassem com a mesma largura uniforme. Bem, mas aí eu tenho um outro problema na minha tabela. Agora eu vou perceber que eu tenho as linhas com alturas diferentes. Essa linha tem uma altura e essa linha tem outra altura. Eu quero deixar também a altura das linhas uniformes. Então vamos lá, selecionei a minha tabela, clico no menu tabela, novamente em autoajustar e agora vou escolher distribuir linhas uniformemente. Quando eu escolho distribuir linhas uniformemente, tu vai perceber que agora ele alterou a altura das linhas para deixar uma altura uniforme, quer dizer, a mesma altura em todas as linhas desta minha tabela. Por isso mesmo o nome desse recurso, e vamos clicar novamente, tem o nome de autoajustar. Qual é a finalidade teórica do autoajustar? Ajustar automaticamente tanto largura quanto altura. Largura é em relação às colunas e altura é em relação às linhas. Isso pode ser definido pelo usuário por um valor, ou pode ser também distribuir colunas uniformemente ou ainda distribuir linhas uniformemente. Eu vou escolher agora, só para diferenciar, largura da coluna. E vou determinar que eu quero um valor X aqui para a largura da minha coluna. Vamos escolher largura da coluna 4 centímetros e confirmar. Percebe que como eu escolhi a coluna 1 e defini 4 centímetros, ele teve que agora ajustar a largura da coluna 1 para 4 centímetros, porque eu posso determinar para cada coluna da minha tabela qual é a largura desejada. Esse recurso não é aquele que deixa a mesma largura em todos. O que deixa a mesma largura em todos é distribuir colunas uniformemente. Esse recurso que eu tenho no autoajustar se chama largura da coluna, assim como eu também poderia escolher a altura da linha e aí determinar qual é a altura da linha desejada. Observa ali, tem a altura, eu vou confirmar e então ele pode determinar qual é a altura dessa linha. Vamos alterar um pouquinho isso. Menu tabela, autoajustar, altura da linha. E agora, em vez de deixar 2,77, eu vou colocar 4 centímetros e vou confirmar. Percebe que ele alterou a altura da linha onde se encontrava o cursor. Todas essas opções estão em autoajustar, que te permite, então, distribuir linhas uniformemente, distribuir colunas uniformemente e ainda alterar a largura ou a altura das linhas, se assim for necessário. Altera a largura das colunas e altera a altura das linhas e realiza as configurações do ajuste automático para as células da tabela. Por isso mesmo, o recurso se chama autoajustar, porque ele ajusta automaticamente essas opções que nós temos na tabela, tanto linhas como colunas. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, marca gostei. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Bons estudos!